vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Seja bem-vindo a mais uma aula sobre Nossa Senhora. Nós estamos estudando os dogmas marianos, algo tão importante, tão sublime, que passa a ser muito mais do que uma mera obrigação do católico em crer, mas também, como Santo Agostinho diz, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, quanto mais nós conhecemos sobre Nossa Senhora, a ideia é que nós a amemos mais, porque quem a amou primeiro foi Nosso Senhor. Então, vamos iniciar essa aula pedindo a graça de Deus através das mãos de Nossa Senhora e pedindo que a certa sabedoria abra a nossa inteligência, abra o nosso coração para tudo que nós vamos estudar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Estão sonhando excelentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos conversar sobre o meu dogma favorito em relação aos estudos. Por quê? Porque é o título da minha devoção. Eu sou devota da Imaculada Conceição. Então, para mim é muito especial sempre falar desse dogma. Toda catequese, toda aula que eu dou, para mim, pulsa o meu coração de uma forma diferente, porque dá para contemplar de uma forma tão maravilhosa o quanto Deus a escolheu desde antes da fundação da Terra, desde antes da fundação da luz, desde antes da criação de tudo que nós conhecemos. Deus já havia escolhido Nossa Senhora para ser Mãe de Deus desde toda a eternidade. Como que nós sabemos isso? Preservando do pecado original. Então, a Imaculada Conceição, essa palavra imaculada, quer dizer sem mancha. Desde o Antigo Testamento a gente vê que essa palavra imaculada, ela tem esse contorno de algo que é totalmente sem defeito. Veja quando Israel vai ser liberto, né, o Êxodo, quando nós temos o dia em que o Senhor vai libertar Israel, que um cordeiro vai ser imolado e tem que ser um cordeiro sem mancha, né? O primogênito ali, sem mancha. Então, essa questão de ser intocado pelo pecado. A palavra imaculada, ela tem essa carga semântica daquilo que é totalmente puro. Não, foi preservado, é imaculado, é sem mácula, sem mancha. Nesse caso, imaculada é sem mancha, sem pecado, e Conceição, na verdade, é uma abreviação de concepção. O que é concepção? Concepção é quando é concebido algo, alguém nesse caso, né, na verdade. Então, concepção é quando, de fato, uma alma nova surge. No caso, uma nova alma foi concebida. Então, a Imaculada Conceição é o dogma que nos diz que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. Antes de eu aprofundar essa questão do pecado original, sobre Nossa Senhora, em relação especificamente a Nossa Senhora, a gente tem que entender o que é o pecado original. De forma muito sutil, assim, muito rápida, porque não é o foco principal da aula. O pecado original, ele é necessariamente quando Adão e Eva, lá no paraíso, tendo um conhecimento muito superior a nós de Deus. Veja que eles
tinham como conversar com Deus. Deus, ele passeava no Jardim do Éden na brisa da tarde. Então é outro nível de intimidade, de conhecimento de Deus. E Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí muitas pessoas acham que a fruta, né, comer uma maçã. O problema foi ter comido a maçã. Mas assim, quem disse que era uma maçã? Quem disse que não era uma melancia? Vocês já pararam para ler que lá, quando a gente vai ver os primeiros capítulos de Gênesis, não tem necessariamente falando que fruta era. Mas por quê? Porque isso não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é que ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva caiu na conversa da serpente de, na verdade, querer ser igual a Deus. Porque quem é o único que tem o pleno conhecimento do bem e do mal? É o próprio Deus. Então, comer da árvore do bem e do mal e provar e querer ter esse tipo de conhecimento, na verdade, é querer ser igual a Deus. E foi através desse pecado original que, presta atenção, é transmitido hereditariamente. Então, o nosso pai, a nossa mãe, eles nos transmitem de forma hereditária. Tanto diz lá, né, o salmista diz, no pecado fui concebido. Então, quando nós fomos concebidos, foi interiorizado em nós, né, Deus nos deu uma alma. E nessa alma, nesse momento da concepção, quando Deus dá a alma, ele também, nesse momento, né, a alma, ela já vem manchada com o pecado original. Isso é o que acontece com toda a humanidade depois que Adão e Eva pecou. E o salário do pecado é a morte. Porém, Nossa Senhora, ela foi preservada do pecado original. E aí eu queria muito que você que está assistindo acompanhasse, a partir de agora, a lógica que eu vou te mostrar e que, obviamente, não fui eu que tive, né, tamanho conhecimento, mas um dos nossos grandes beatos da Igreja Católica fez uma grande defesa para a Imaculada Conceição. Inclusive, você pode encontrar na internet um filme sobre ele, que é o Beato Duns Scoto. Então, o Beato Duns Scoto, ele é conhecido como um dos maiores defensores da Imaculada Conceição. E só para contextualizar você, durante muitos anos na igreja, muitos séculos, nós não tínhamos proclamado o dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição, como dogma, ou seja, em que o fiel católico ele realmente tem por obrigação crer, não é facultativo, ou seja, você não pode escolher crer ou não, ele só foi proclamado em 1854. Ou seja, até 1854, os católicos eles não tinham a obrigação de crer, mas é importante salientar que o povo de Deus já clamava e já acreditava, defendia que Nossa Senhora era imaculada. Porém, entre os teólogos intelectuais da época, tinham alguns que discordavam. E era possível discordar porque não era dogma. E aí, Duns Scoto viveu em uma época em que essa discussão, se Nossa Senhora ela tinha sido preservada do pecado original antes do seu nascimento, ou seja, na concepção, ou depois, era uma das discussões mais importantes de sua época. E Duns Scoto, o Beato Duns Scoto, ele foi convidado a fazer uma disputa, que era uma grande discussão na época. E ele era franciscano, uma ordem que ela é muito focada na caridade, na missão. E a outra ordem que estava ali naquela disputa tinha um representante dos dominicanos, que era ali a ordem de São Tomás de Aquino. Então era uma escola intelectual muito forte. Mas ele é muito bonito, e se você assistir o filme lá no YouTube, que tem de graça, você vai ver. Ele se ajoelha antes da disputa, diante da imagem de Nossa Senhora, e ele pede a graça de defender a sua Imaculada Conceição, para que as pessoas enxerguem o quanto ela é bendita, o quanto ela é preservada, imaculada e pura. E acontece realmente assim, um milagre.
as pessoas se abrem e o Beato Escoto, de uma forma brilhante, consegue com seus argumentos realmente tirar todas as dúvidas da plateia que estava ali assistindo e até consegue convencer muitos daqueles que não defendiam a Imaculada Conceição. Então, Nossa Senhora realmente quis que a igreja proclamasse isso como dogma. E aí eu te convido a entender essa argumentação. Eu vou pegar aqui só um dos argumentos do Beato Dans Scoto, que é um dos mais conhecidos e que tem uma lógica muito interessante de você acompanhar. Depois eu vou falar aqui biblicamente, alguns pontos que na Bíblia a gente pode ver que apontam para a Imaculada Conceição, mas eu queria inicialmente te mostrar com a lógica o que é que o Beato Dans Scoto nos trouxe. Ele falou o seguinte: imagine que o pecado original é como um buraco, que alguém que está andando não está vendo esse buraco. E aí você tem duas opções. Como é que você resgata alguém de uma situação como essa? Você tem duas opções. Ou você impede que essa pessoa que esteja caminhando em direção ao buraco caia nesse buraco. Então você impede, ela não chega nem a cair. Ou você, depois que ela cai, vai lá e resgata ela. Essas são as duas formas de você salvar, de certa forma, alguém de cair nesse buraco ou tirar ela de lá. E aí, quando você entende e faz a analogia que esse buraco, na verdade, é o pecado original, e todos nós, quando fomos concebidos, caímos igualmente nesse buraco. Herdamos o pecado original. É hereditário. Então, nossos pais transmitem para nós, porque eles têm o pecado original em suas almas. Certo que mesmo com o batismo, né, nós somos purificados, mas hereditariamente o pecado original ele é passado e nós só somos purificados quando somos batizados. Mas com Nossa Senhora não foi assim. Com Nossa Senhora é como se ela, quando estivesse sendo concebida por Santana e São Joaquim, Deus a impediu que ela caísse nesse buraco, ou seja, impediu que ela herdasse o pecado original. Ou seja, na concepção de Nossa Senhora, ela foi preservada da mancha do pecado original. Por isso que ela é a Imaculada Conceição. Por que que ela foi preservada? Por conta do primeiro dogma que nós estudamos. Porque desde toda a eternidade, ela já tinha sido escolhida para ser mãe de Deus. E se Nossa Senhora herdasse o pecado original, ela poderia transmitir ao seu filho. Esse não era o desejo de Deus. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi para a cruz, ele foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Porque ele se fez pecado para redimir os nossos pecados, as nossas culpas. Né? Como Isaías diz, ele carregou as enfermidades que eram nossas. Não eram pecados dele. Então, Jesus, que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Até por isso que ele disse, né? Pai, por que me abandonaste? Não é porque o Pai o abandonou, mas porque onde o pecado habita, Deus não habita. E Cristo tinha se feito pecado por nós. E para ele atrair toda essa culpa, esses pecados de nós, de toda a humanidade, ele não tinha pecado, não eram os pecados dele. Para não pagar a dívida dele, que seria o pecado dele, se ele tivesse pecado, ele foi preservado como Nossa Senhora, que foi concebida sem pecado, não transmitiu para Nosso Senhor Jesus Cristo o pecado original. Então é por isso que Nossa Senhora ela é preservada do pecado original, para que quando Nosso Senhor Jesus Cristo fosse concebido em seu virginal, né, através da sombra do Espírito Santo, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não herdasse a culpa original. E assim, quando Nosso Senhor fosse derramar o seu sangue e fosse para a cruz, ele estaria não pagando os seus próprios pecados, nem mesmo o pecado original, mas sim os nossos pecados. Então veja como a economia da salvação, ou seja, toda a história da salvação, da humanidade, ela foi tão amada por Nosso Senhor, porque Deus podia ter criado o mundo, pensa comigo,
Deus que é Deus é amor. Ele podia ter criado o mundo e quando a humanidade pecou, ofendeu, ele podia ter abandonado a humanidade. E aí todos nós iríamos, né, por inferno, porque todos nós herdaríamos o pecado original. Mas Deus, ele se fez carne, habitou entre nós na Santíssima Trindade e redimiu, derramou o seu sangue. E aí as portas do reino dos céus se abriram ao gênero humano. Então, tudo isso foi possível porque Deus, em seus desígnios misteriosos, colocou Nossa Senhora nessa história de salvação. A escolheu e a preservou. Então, a isso nós chamamos o dogma da Imaculada Conceição, que foi proclamada através de uma bula papal, a Ineffabilis Deus, eu acho que é mais ou menos assim, meu latim não é maravilhoso, mas foi uma bula papal que, como eu falei, foi em 1854, mas se você for ler os padres da igreja, eles já defendiam que Nossa Senhora era imaculada. A devoção popular, ao longo dos séculos, já clamava que ela era imaculada. E existem algumas passagens bíblicas que também dão indícios dessa Imaculada Conceição. Um dos que eu gostaria mais de dizer é que é praticamente um livro todo, que tem várias passagens, mas eu selecionei algumas apenas que você pode checar depois, que é o Cântico dos Cânticos. O livro do Cântico dos Cânticos, que às vezes é tão desprezado pelas pessoas, muitas pessoas nem sabem que existe no Antigo Testamento o Cântico dos Cânticos, mas se você for ler, é um livro bem romântico. É realmente assim, tem contornos bem explicitamente do amor entre um homem e uma mulher. Então, por que teria um livro assim na Bíblia? É porque, na verdade, o Cântico dos Cânticos é a declaração da alma esposa para o noivo. Então, quem é o modelo da alma esponsal que aguarda pelas núpcias do Cordeiro, que é o noivo, que é Cristo? É Nossa Senhora. Lembra que ela é a esposa do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que concebeu Nosso Senhor. Então, ela é a divina esposa do Espírito Santo. Então, veja, lá em Cântico dos Cantos, a gente tem passagens em que, como por exemplo, o Cântico dos Cantos, no capítulo 4, versículo 7, em que é dito assim: És toda bela, ó minha amiga, e não há mancha em ti. Veja, não há mancha em ti, ou seja, não há pecado, não há mácula. Veja que todo o Cântico dos Cantos é um canto de declarações. Então, Nossa Senhora, ela é a amada. Ela é um modelo de esposa, de alma esponsal. Então, nós interpretamos, no caso nós, não eu, né? Mas o magistério da igreja interpreta justamente isso como a proclamação, inclusive o dogma da Imaculada Conceição tem um grande fundamento nessa passagem bíblica, só revisando. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Depois você pode ler e ver com seus próprios olhos. Tem também no capítulo seguinte, no Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Meu amor, pomba minha, imaculada minha. Então, é uma declaração para que essa amada, que ela é admirável, ela é toda bela e ela é imaculada. Veja como nada é aleatório, como tudo é providência divina. E isso nós estamos ainda no Antigo Testamento. A eleição de Nossa Senhora, ela vem desde antes da fundação do mundo. Então, Deus já sabia que ela seria concebida sem pecado original. Tem também, como a gente viu nas outras aulas, eu cito bastante essa passagem, em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, a inimizade é a falta total de mistura, de amizade. Então, o diabo, ele nem sequer tocou, não existe nenhum tipo de mistura, de toque entre a descendência dele, aqueles que são filhos do maligno dele, e a descendência da mulher. Quem é a descendência de Nossa Senhora? É Jesus. E todos nós que somos, através do batismo,
inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós somos filhos no Filho unigênito. Isso é fantástico. Nós somos filhos de Deus porque nós somos inseridos no corpo de Cristo. Porque, na verdade, só existe um Filho, é Jesus. Mas nós fazemos parte através do batismo dele. Então, quando Deus diz, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, ele está dizendo que Nossa Senhora não tem nenhum toque, nenhum tipo de aproximação do maligno, do pecado nela. E nem nos filhos dela, ou seja, no caso, o único filho, que é Jesus. Então, é importante entender que até agora eu citei passagens do Antigo Testamento, mas quando a gente vai para o Novo, em Lucas capítulo 1, que a gente vai ter toda a anunciação e depois o Magnífica, a gente tem no Lucas capítulo 1, versículo 28, quando o anjo Gabriel chega para anunciar que Nossa Senhora ela iria conceber o Messias, o Filho de Deus, ele diz, na nossa tradução, cheia de graça. Mas São Jerônimo, ele traduziu na Vulgata como graça plena. Então não é ser cheia de graça. Cheia de graça sou eu. Eu tenho muitas graças. Você é cheio de graça. Você tem muitas graças. Nossa Senhora não é cheia de graça. Ela é plena de graça, ela é totalmente transbordante. Tanto que um dos títulos de Nossa Senhora, no ofício da Imaculada Conceição, se você nunca rezou o ofício, eu convido você no sábado a rezar. Tem na internet, tem no aplicativo, é fácil de encontrar. E aí você vai ver vários títulos. E um dos títulos de Nossa Senhora é que ela é um vaso honorífico, ou seja, para que serve um vaso? Um vaso é como um copo. O ponto principal do copo não é o copo em si, é guardar o líquido que tem dentro dele. Essa é a principal função de um copo. Da mesma forma, é um vaso. Nossa Senhora ela não quer atrair para si nenhum tipo de glória, mas ela é um vaso que tem tanto Deus dentro dela, ela é um vaso que guarda Deus, porque Jesus estava literalmente guardado dentro dela. E aí eu comentei na aula passada, se você não assistiu, você volte na aula passada, para lembrar que Nossa Senhora, ela guarda o jardim das delícias de Deus, um lugar, o paraíso, um novo paraíso. Se antes nós tínhamos no Antigo Testamento a Arca da Aliança, no Novo Testamento Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. E dentro dessa arca não tem mais o maná. Dentro dessa arca agora tem um alimento que dá vida, porque é a própria vida, que é o Cristo Senhor. Nossa Senhora foi a primeira que comungou, e isso não é só uma música. A primeira que comungou foi Nossa Senhora, porque literalmente o Verbo Divino se fez carne e estava dentro dela. Então veja, é como se Nossa Senhora ela ficou por 9 meses, 24 horas, comungando de uma forma tão sublime que só Deus e ela sabem. Então ela é um jardim secreto das delícias de Deus. Literalmente, o que habita em Nossa Senhora é Deus em sua plenitude. Então, ela é plena de graça, plena de graça. Ela não é só cheia. Então, olha o tamanho da graça. Se ela tivesse algum pecado, ela não conseguiria ser tão transbordante da graça de Deus, porque o pecado limita a graça de Deus em nós. O pecado, na verdade, é um obstáculo à ação de Deus. Mas Nossa Senhora, nem ela pecou e nem o pecado original habitou dentro dela. Ou seja, não existia nenhum tipo de obstáculo para a graça de Deus operar em Nossa Senhora. Então, imagine o grau de santidade. Imagine o grau de união que Nossa Senhora tem com Deus. Não é à toa que, caso você nunca tenha visto a imagem do Divino Pai Eterno, eu convido você depois a buscar ou dar um pause nessa aula, pesquise e depois volta. A imagem do Divino Pai Eterno tem a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem Nossa Senhora ajoelhada. Não é que Nossa Senhora é Deus, ela não é Deus, mas é que ela tem
uma união com a Santíssima Trindade que nós não temos dimensão. Porque, veja, a sombra do Altíssimo foi quem concebeu Jesus nela. Jesus, a parte física, né, do corpo, do sangue dele, veio todo de Nossa Senhora. Então, a ligação, né, que Deus Pai teve quando a escolheu desde antes da fundação do mundo, Pai Criador. Então, a ligação que Nossa Senhora tem com Deus é algo realmente extraordinário, para falar uma palavra muito eufêmica. Então, a Imaculada Conceição, ela é praticamente uma prova teológica que decorre da lógica de toda a criação. Não teria sentido Deus, que fez o extraordinário em muitos santos, muitos profetas, não fazer algo de ainda mais extraordinário daquela que seria Mãe de Deus. Então, se Deus fez uma virgem conceber e tornar-se, né, virgem antes, durante e depois do parto, isso já é um milagre. Por que o mesmo Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, não poderia preservar Nossa Senhora em sua concepção? Mas é claro que pode. Pode e é totalmente perfeito dentro da lógica de Deus, da economia da salvação. Então, o dogma da Imaculada Conceição, de fato, é algo que não é só teológico e não é algo que você deve levar apenas como, nossa, eu não posso questionar porque é dogma, mas é algo que você tem que viver. Tanto é que o dia 8 de dezembro, que é a data em que nós comemoramos de forma solene em toda a Igreja Católica, no mundo inteiro, a Imaculada Conceição, é um dia de solenidade. E como é um dogma, a Igreja elevou tamanha solenidade a algo tão importante que é preceito. Então você tem que guardar o dia da Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro. É preceito, você realmente precisa ir à missa sob pena de cometer pecado mortal. Lembrando que nós temos ali nos mandamentos guardar domingos e festas. Então é um dever do católico guardar o domingo e as festas. Mas é que tipo de festa? É uma festa o quê? É o São João? É o Natal? Não, é mais que isso. São as festas, as solenidades que marcam a vida da igreja, que marcam a nossa fé. São pontos fundamentais da nossa fé que a igreja pede para que naquele dia nós dediquemos uma atenção especial. E aí nós precisamos ir à missa, se possível, né, confessar, comungar. Então, no dia 8 de dezembro é dia de guarda para o católico, exatamente por causa da Imaculada Conceição, do dogma proclamado. E então, é um dia que, mesmo você que não tenha devoção exatamente à Imaculada Conceição como um título, mas é um dia que você vai prestar um culto especial a Deus, louvando e agradecendo com toda a Santa Igreja por Deus ter preservado Nossa Senhora do pecado original. Porque através disso, nós podemos, dentro da história da salvação, ter a oportunidade de ser santos, ter a oportunidade de ser salvos. Percebe? E aí uma curiosidade importante para nós brasileiros em especial, né, para além da padroeira da nossa diocese, né, estou aqui falando da diocese de Campina Grande, então ela é a padroeira da diocese, a Imaculada Conceição, mas enquanto Brasil nós temos uma curiosidade importante. Nossa Senhora Aparecida, ela na verdade, o nome completo, vamos dizer assim, do título é Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida. Ela é a Imaculada Conceição e se você não sabia, depois olhe com cuidado a imagem de Nossa Senhora Aparecida e você vai ver que ela tem a exata representação da Imaculada Conceição, né, com os olhos mais altos, os anjos ali embaixo dos seus pés e a coroa. E o nome Aparecida foi apenas pelo fato de que ela apareceu no rio. Mas ela é a Imaculada Conceição. Então, nós no Brasil, nós temos esse carinho de forma muito especial pela Imaculada Conceição. Em especial pela Imaculada Conceição Aparecida. Ela é a padroeira do Brasil. E aqui na nossa diocese, nós temos
a Imaculada Conceição. E a iconografia da Imaculada Conceição, ela é muito sugestiva. A Imaculada Conceição, ela geralmente aparece olhando para o alto e aos pés dela, como eu falei, são os anjos. Então, veja, o olhar para o alto é justamente essa mensagem que a Imaculada Conceição quer nos passar. O pecado, ele nos arrasta para baixo, ele faz essa pressão para baixo, ele puxa para baixo. Enquanto que, quando nos afastamos do pecado, no caso Nossa Senhora, ela foi completamente afastada do pecado, ela olha para o alto, como que dissesse naquele versículo, né? Buscai as coisas do alto, buscai as coisas de Deus, né? Aspirai as coisas do alto, busque aquilo que não passa. Então, a Imaculada Conceição, ela tem esse olhar para o alto, como se dissesse para nós, você também tem que olhar para onde eu estou olhando, você tem que olhar para o alto, você tem que aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. Eu estou aqui para lhe ajudar a olhar para o alto junto comigo. Eu não quero que você olhe para baixo, né? Porque quando a gente olha para baixo, a gente faz como São Pedro, que estava indo bem caminhando sobre as águas e de repente duvidou, sentiu o vento batendo forte. Foi quando ele duvidou e começou o quê? A olhar para baixo, a afundar. Então, Nossa Senhora Imaculada Conceição, ela traz essa carga para nós. Toda vez que você olhar para a Virgem Santíssima no título de Imaculada Conceição, olhe e peça forças ao Senhor para que lhe livre do pecado. Para que, quando você estiver muito preocupado com as coisas aqui de baixo, seja conta, dívida, seja seus filhos, sua família, sei, algo que está relacionado aqui à nossa vida terrestre, à nossa vida temporal. Peça à Imaculada Conceição que você olhe para o alto, para que ela lhe ajude, lhe inspire, né, a vencer as tentações e que você aspire cada dia mais às coisas celestes e não às coisas terrestres. Tanto é que, falando desse ponto, né, de olhar para o céu, lá no final da Sagrada Escritura, em Apocalipse, a gente vai ter uma das passagens mais famosas e que geralmente é lida nos dias dedicados a Nossa Senhora. Eis que surgiu uma mulher no céu e ela estava revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa. Veja, olha que interessante, né? Nossa Senhora, ela não é só cheia de graça, ela é repleta de graça, totalmente plena de graça, como eu expliquei anteriormente. Ela não só tem luz dentro dela, ela é totalmente, completamente revestida da luz. E é essa interpretação que eu estou explicando para vocês que os padres da igreja dão para essa passagem bíblica do Apocalipse. Quando São João, que é o São João Evangelista, né, foi ele que escreveu o Apocalipse, ele diz que essa mulher ela era revestida de sol. Os padres da igreja explicam que ela se refere a Nossa Senhora porque Nossa Senhora ela não só tinha luz do sol, como na Sagrada Escritura diz, que os justos resplandecem como o sol. Veja, como, é uma comparação. Mas Nossa Senhora ela não resplandece como o sol. Ela é totalmente revestida desse sol. O poder do Altíssimo a reveste por completo. Então, os padres da igreja nos dizem que essa é também um indício bíblico no Apocalipse da Imaculada Conceição. Porque Nossa Senhora ela não é apenas mais um justo. E para quem não sabe, né, quando na Sagrada Escritura se fala de justo de Deus, um justo de Deus, é um sinônimo para santo. Por exemplo, São José ele era um homem justo. O que é que quer dizer? São José, na verdade, ele é um santo de Deus. Ele é um justo, ele é um santo. Então, Nossa Senhora ela não era apenas alguém que resplandecia com a justiça e por isso ela resplandecia como os raios de sol, que se referem à Sagrada Escritura. Não. Nossa Senhora ela é revestida do sol. Então, é um grau superior de elevação e de graça de Deus. Portanto, é importante que a gente entenda que não necessariamente tudo
o que o católico professa está na Bíblia, porque nós temos os 3 pilares, né? Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Mas existem sim esses indícios durante todo, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento de que ela é imaculada. Fora isso, nós temos os padres da Igreja, os santos, que reafirmam ao longo dos séculos até que o Papa Pio IX proclamou a Imaculada Conceição, que é celebrada no dia 8 de dezembro de 1854. Então, eu espero que você tenha absorvido o máximo possível e que isso não se torne apenas um conhecimento intelectual, mas que venha para o seu coração e que você sempre lembre que é impossível Nossa Senhora roubar a glória de Deus, porque essa glória é justamente o que a reveste, ela está vestida dessa glória. Então, é vontade de Deus que nós a honremos, porque olha como Deus a revestiu com glória. Então, se Deus, que é Deus, quis a revestir com essa glória, tirando qualquer barreira da graça a operar em Nossa Senhora, porque ela não tem nenhum pecado, imagina quando nós clamamos a intercessão dela para que ela retire todas as barreiras, obstáculos e pecados que existem em nós e que também impedem a graça de Deus de operar em nós. Então, que Nossa Senhora nos ajude, ela que é a Imaculada Conceição, ela que foi concebida sem pecado, nos ajude a realmente tirar, né, seja através da confissão, seja através da batalha, a luta do dia a dia, os pecados que habitam em nós, para que nós sejamos santos e a graça de Deus seja completa em nós. Então, vamos recorrer a ela, que é a sede da sabedoria, para que a obra que Nosso Senhor começou seja concluída. Sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos e permaneceremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.